pode conectar Disney com a saúde mental do gestor condominial? Entrega. Mesmo que você tenha condições de fazer uma imersão, se ausentar, investir, pagar, não adianta você fazer todo esse processo se você não se entregar. No momento que você, como síndico, vai para uma assembleia dizendo que é um síndico 24 horas. Não existe 24 horas diante de um trabalho. Existe uma dedicação focada em que a gente entrega resultados, mas também precisa cuidar da nossa saúde. Se você tem um gestor que ele não está, o seu estado psicológico bom, poder tomar decisões importantes e para gerir equipes, o nível de erro vai ser muito maior. Não tem como o síndico fazer milagre, mas na hora que ele vai para uma gestão querendo agradar a todos, infelizmente ele termina padecendo. Fala galera Mega Power, começamos mais um podcast. Esse podcast está revolucionando o mercado condominial brasileiro e eu estou com uma estrela, com uma rainha de uma cidade que já eu vou apresentar ela. Mas a ideia aqui é cada vez mais entregar conteúdo diferenciado, conteúdo que o gestor vive na vida, que ele sente na pele, a pressão, as dificuldades, a tecnologia, as imersões. E a ideia hoje é nós bater um papo de 30 a 50 minutos, uma hora, vamos ver o que o tempo nos permite. Mas já vai seguindo aqui, ó, dá uma olhada nessa turma que tá passando aqui. Esses são os nossos patrocinadores. É essa turma que está aqui que mantém esse programa no ar. É essa turma que mantém a gente criar novos episódios, novos conteúdos. Então que você possa estar seguindo eles e cada vez mais tá comentando aqui no post se valeu a pena esse podcast. Marca eles aqui também. Vamos lá, o assunto de hoje tem tudo a ver com você, que é gestor condominial. Eu tenho certeza disso. Você talvez entrou aqui por acaso nesse podcast e vai, eu vou ver o que é esse doido falando. E nós vamos falar sobre saúde mental do gestor condominial. Você está sofrendo pressão, você está sofrendo dificuldade e nós vamos aqui extrair dessa Mega Power coisas que talvez nenhum outro programa extraiu, talvez nenhum outro momento alguém extraiu, mas nós vamos extrair dela assuntos sobre como é que ela trata essa questão da saúde mental dela e dos colaboradores dela. Mas você já me conhece, eu nem falei nada nos bastidores para ela, nós não vamos começar na apresentação. Eu vou falar e já vou direto para a pergunta, porque a apresentação ninguém deixa para o final, deixa para meio caminho, mas eu estou aqui com a grande Elizabeth Velasquez de Brasília. Seja bem-vinda, minha irmã! Muito obrigada, hoje, um prazer estar aqui no seu podcast, um canal que eu entendo como sendo exclusivo e muito importante para todo o mercado condominial. Logo, você que conhece todos os gestores aí, bem dizer, eu falo todos porque você extrai o que há de melhor nesse país. Então, muito obrigada por estar participando do seu podcast. Top demais, diretamente de Brasília. E assim, Elizabeth, nós passamos vários momentos juntos, né, na nossa jornada condominial, eu e você, mas depois, durante o podcast, nós vamos contar. Mas eu quero saber de você o seguinte, olha o tema de hoje, saúde mental dos profissionais, dos gestores condominiais. O que esse assunto mexe contigo? O porquê que você trouxe esse assunto? A gente definiu 40 temas, e esse tema aqui, eu falei, esse aqui eu quero trazer a Elizabeth. E um dia vai se encaixar e se encaixamos. Por que esse tema mexe com você? Mexe bastante comigo hoje, porque eu entendo que você fazer gestão de condomínios, fazer gestão de empresas, estar na posição de um gestor, é uma posição muito delicada, porque ele exige de você um posicionamento, exige de você uma saúde mental, um comportamento, uma percepção de tudo que está acontecendo. Muitas vezes se fala em inteligência emocional, mas também tem que se falar como nós lidamos com as nossas emoções, né, durante todo esse período. Legal. Então, o papel do gestor, um dos papéis do gestor é levar à comunidade um lugar para se viver e não apenas morar. Então, quando a gente fala isso, nós estamos falando desde o primeiro colaborador, a primeira pessoa que nós temos o contato ali, desde a recepção, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser treinadas, elas precisam estar bem, porque são pessoas que podem estar naquele cenário do condomínio, mas muitas vezes, para estar ali naquele cenário, passou por diversos momentos de casa,
casa, do trabalho, para chegar ali. E ele tem que buscar entregar o seu melhor. O seu melhor em qualidade de sistemas, em qualidade de conhecimento do condomínio, da onde ele está, das pessoas, a gentileza. E ele precisa também ser muito bem recepcionado. Nós somos responsáveis por cuidar dos nossos colaboradores. Hoje, por exemplo, fala-se muito em saúde mental. Quantas pessoas passam por dentro de um condomínio? Não são só moradores, são visitantes, público flutuante, prestadores de serviços que estão ali. E o mundo condominial, a área de condomínio, é uma área assim, em que existe muito senso de urgência. Tudo é para ontem, tudo é para agora, o que tem que ser feito não para, é sábado, domingo, feriado, né? Especialmente, não tem um horário para fechar um condomínio residencial. Verdade. Né? Então, a equipe tem que estar sempre muito bem preparada. Elizabeth, você trouxe um assunto que para mim é muito importante. Como que você percebe sinais que o teu colaborador não está bem? Né? Então, você que é síndico, você que é gestor condominial, como é que você percebe o sinal que o teu colaborador não está bem? Se você puder trazer um case, né, de que você percebeu, o que você fez na prática, qual foi a situação, porque a gente está na correria do dia a dia, né, e você é gestora profissional, você está num condomínio uma hora, no outro condomínio outra hora, tua equipe está no outro condomínio, como é que a gente trata isso e quais são os sinais para a gente poder fazer alguns ajustes ali do colaborador? Eu costumo treinar os colaboradores, mesmo que os colaboradores eles sejam de empresas terceirizadas. Eu tenho dos condomínios que eu faço gestão, eu tenho um condomínio que eu tenho contratação direta, que são 40 e poucos colaboradores, e os demais são todos de terceirizadas. E mesmo sendo de terceirizadas, eu peço ao dono da empresa que permita que eu faça o treinamento deles, porque cada um deles está dentro de um determinado condomínio que tem a sua cultura, que tem o seu comportamento. Muito bom isso. Então, muitas vezes, aquele treinamento geral, ele não se enquadra para aquele condomínio. Segura. Dica Mega Power, corte no vídeo, porque essa dica Mega Power. Cada condomínio tem a sua personalização. Acorda, síndico. Um Ctrl+C, Ctrl+V. Acorda, gestor condominial. Acorda, administradora de condomínio. Olha o que a grande Elizabeth está falando. As terceirizadas têm os teus treinamentos padrões. Aí chega lá o colaborador, aí tu começa a fazer alguns ajustes, ele não entende. Por quê? Porque ele recebeu o treinamento comum. Que legal isso. Conta mais sobre. Isso. Então, eu peço à terceirizada que eu faça um treinamento direcionado para aquele público que eu estou atuando, que eu estou atendendo. Então, por exemplo, nós, de fato, e logo a gente vai estar falando sobre isso, nós entendemos que hoje o nosso morador, o nosso cliente, ele é o nosso convidado dentro daquele ambiente. Que legal. Né? E isso, sim, mas é importante que quem vai atender se sinta o membro do elenco. Perfeito. Né? Então, os treinamentos são direcionados a alta performance, são direcionados a encantamento, a excelência no atendimento. E tem um detalhe hoje. Conta. Não adianta você treinar apenas os colaboradores que estão treinando, que trabalham naquele ambiente. Como assim? Eu vou, inclusive agora, nos próximos dias, eu vou estar ministrando um treinamento onde envolve os membros da administração e os prestadores de serviços. Porque, por exemplo, eu vou para um condomínio e o primeiro contato que eu tenho naquele condomínio é uma portaria remota. Um exemplo. Se eu tenho uma portaria remota, aquela portaria tem o quê? Que funcionar. É o meu primeiro acesso dentro do condomínio. Então, quando eu chego ali, eu quero ser recepcionada ou eu quero ser decepcionada? Não, isso aí, recepcionada. Né? Se eu coloco a minha facial, se eu tenho um convite, se eu tenho um QR Code, eu quero que aquilo ali funcione. Perfeito. Então, o meu primeiro contato com o condomínio foi uma portaria remota? Foi um colaborador? Então, como é que você está sendo recepcionado por esse colaborador? A questão de postura, de entendimento, de informação, de conhecimento do condomínio onde ele está, sobre o sistema, porque os moradores, muitas vezes, reportam a recepção para a recepção da resposta de tudo. Então, a recepção ela tem que estar sempre muito bem informada. Então, esse treinamento, esse dia a dia, é que nós fazemos com que o colaborador ele entenda o papel dele naquele lugar, aonde ele está, ele recebe um kit boas-vindas.
vendas, olha, o senhor veio agora para esse condomínio, então entenda seu condomínio, entenda onde o senhor vai trabalhar. Aqui as regras são assim, flexibilize quando necessário, quando urgente. Falamos da legislação, hoje, né, muita legislação em cima aí dos síndicos, então qual a atuação que a equipe tem que ter? E, naturalmente, a gente percebe quando aquele colaborador, ele não está performando como a gente esperava. A gente sabe que aquele colaborador, ele entrega mais, mas por algum motivo ele não está performando. E aí você tem que entender o contexto. Onde estão os treinamentos, o que está acontecendo ali dentro da área de trabalho, como está sendo o relacionamento dele com os colegas também. Muito se fala aí hoje quando eu percebo, quando eles começam a se ausentar, ou então uma questão muito delicada, o presenteísmo. O que é isso? É quando você está ali, o colaborador não falta ao trabalho, mas ele está ali apenas presente. Ele não está engajado, ele não está atento, ele não está atento. Então, ele como se ele estivesse num outro mundo. Ele só não faltou ao trabalho, mas ele está ali e não está rendendo como ele poderia render. Aí, daqui a pouco, começa a falta de atenção, não entrega como deveria e aí começam a errar. Muito bom. Aí começam a errar. Muito bom. Pessoal, então aqui nessa primeira parte do podcast, a Beth deixou claro essa questão de dar treinamento para os funcionários, perceber os sinais dos colaboradores e uma coisa que me chamou muita atenção, que é dar treinamento para os prestadores de serviço também, aonde ela é gestora. Eu imagino o piscineiro, né, o jardineiro, o elevador. Então isso é muito legal. Então, bora botar isso como prática. Ó, as redes sociais da Elizabeth tá aqui na legenda aqui do vídeo. Pode seguir ela, certeza. Ó, vi lá o podcast, me dá um pouco mais de informação sobre isso, como é que você faz, ela dá mentoria também, tá, galera? Como é que você dá mentoria? Então tá aqui na descrição do vídeo toda a questão das redes sociais da Elizabeth, que é de Brasília. Elizabeth, tudo isso que você faz hoje não nasceu da noite pro dia, né? Ah, não, eu vou dar treinamento, eu vou dar mentoria. Você é uma das gestoras condominiais que mais viaja em buscar conhecimento. Vale a pena investir? Você, ó, ó, nós estamos em Floripa. Amanhã começa o Método CIS aqui em Florianópolis. Ela veio pro Método CIS, trouxe as filhas para fazer o Método CIS junto com ela, que orgulho. Eu fico imaginando, né, que vai fazer em família. Vocês sabem o quanto é o investimento do Método CIS? E ela veio fazer o Método CIS. Está no Jornada hoje, vai fazer o Método CIS. Não é barato isso, mas você teve que fazer uma escolha na tua vida, né? Então, em que momento que você falou assim, não, eu vou começar a investir em mim, porque esse negócio do mercado condominial, eu quero realmente ser destaque. Conta um pouco mais. Eu comecei a sindicatura cerca de 10 anos atrás, e a partir dessa que eu assumi a sindicatura, eu percebi, eu fui ser gestora justo de um condomínio conceito em Brasília. E ali já exigia um conhecimento maior. E eu sempre gostei de entregar, não aquilo esperado, mas sempre buscar entregar ainda mais, surpreender todas as pessoas que trabalhassem comigo, ou que eu também prestasse serviços. Então, eu comecei a investir em conhecimento. Eu comecei a buscar as melhores práticas no mercado. O que as grandes empresas fazem, como elas pensam, o que o gestor pode melhorar, o que eu posso levar para dentro dos condomínios que eu faço a gestão e o que eu posso ajudar os meus colegas também. Perfeito. Então, eu fui no nível de detalhamento. Hoje, por exemplo, eu tenho sistemas de controle, eu tenho sistemas de relatórios, de evidências, que é justamente para ser um modelo. Por exemplo, hoje, tem uma questão que muitas vezes o gestor ele não enxerga, mas ele não respeita o sucessor dele. Por exemplo, você está ali no mandato, ou por um mandato para cumprir, porque às vezes um gestor saiu e você vai ali e termina de cumprir o mandato. Ou você é eleito por 1 ano, ou você é eleito por 2 anos. Muitas vezes, a gente deixa de entregar aquilo que a gente está propondo fazer, porque a gente fica buscando o histórico do condomínio, buscando contratos, simples contratos assinados, evidências do que aconteceu, o histórico do condomínio. Por quê? Porque o condomínio, muitas vezes, ele é desorganizado. Então, quando você tem métricas, quando você tem sistemas, empresas que de fato te apoiam, e nós vimos isso aí no mundo condominial, como as empresas estão melhorando, as startups estão melhorando. Hoje, na palma da mão, você tem
todo um balancete digitalizado, você faz Glória, tudo. viva a alma! Então, aqui, ó, o logo da alma aqui, ó, você que é administrador de condomínio, você precisa estar atento a esse software que está revolucionando o mercado condominial brasileiro. Exato. Legal. Então, na palma da sua mão, você tem um condomínio à palma da sua mão. Você verdade. pode fazer absolutamente tudo. Você faz, você paga, você vê, acompanha. Hoje, ninguém pode falar que não acompanha uma gestão condominial, porque tudo é muito, né, informatizado, tudo melhorou bastante. De 10 anos para cá, evoluiu bastante. Então, quando a gente vai criando métodos, sistemas, controles, né, nós vamos percebendo a qualidade dos serviços que a gente vai entregando. E não é só o gestor. O gestor ele tem que treinar a sua equipe, para que a equipe todos estejam na mesma página. Você trouxe um assunto muito importante. Você que está nesse podcast com a gente aqui, ó, você já sofreu a passagem de bastão? Você já sofreu onde você... O que é isso, Lê? Eu falo a linguagem do povo, não tem negócio aí de... A linguagem do povo. A passagem de bastão que é o quê? Que é você como síndico, você assumiu um condomínio que foi como uma briga. Aquele síndico ficou 2 anos lá, não vai passar nada de informação para você. Você tem que ir lá no banco, e advogado e tudo mais. Isso é um estresse, isso é uma perca de tempo pro condomínio. Atrasa o teu condomínio. Então, eu tenho certeza que, infelizmente, isso é algo comum no condomínio, isso é algo que é um estresse que tira você, a saúde mental tua que assume o condomínio. E a Elizabeth tem um case aqui, que ela tá, eu acho que vai ser case a nível Brasil, tá? Mas daqui a pouquinho ela conta um pouco mais sobre isso, que é como é que ela tá fazendo a transição de um dos condomínios clube que ela atende, de condomínios conceito, de alto padrão, essa transição. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito você. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que você vai gostar dessa questão da transição. O como ela tá colocando os pingos nos is pro próximo sucessor dela. Meu Deus, isso é incrível, galera. Mas ela não vai revelar ainda não. Fica com a gente até o final. Elizabeth, continuando essa questão de você dos treinamentos. Vamos entrar no momento que você foi com a Disney com a gente, você foi na primeira imersão, quero te agradecer aqui em público, você acreditou, né? Foram 27 profissionais com a gente na primeira. A primeira sempre é mais difícil. As pessoas, o que é isso? Vamos pra lá pra brincar? Vamos pra lá pra passear no parque? O que é? Eu queria que você contasse como foi a primeira imersão, qual foi o aprendizado, o que você trouxe aí pro teu dia a dia. A imersão foi, de fato, acreditar num projeto, e isso tudo nasceu de uma das mentorias que nós estávamos fazendo, da Porter, né? Legal. E foi quando a gente trabalhando, falando sempre na melhor entrega, na excelência da entrega, e foi quando surgiu essa questão de irmos para a Disney. Foi um investimento que eu considero um dos melhores investimentos que eu já fiz. Que legal. Eu nunca tinha ido à Disney e sempre imaginava, quando eu pensava na Disney, eu pensava assim, perfeição, excelência, encantamento e felicidade. Legal. Mas na Disney, ela me entregou uma outra questão também. Glória! Dica Mega Pau entregou uma outra questão. E aí, o que veio da Disney pra você, mano? Porque é aquele negócio assim, que você tem aquela imagem de que tudo funciona, que tudo vai dar certo, mas é a questão da esperança. Em um determinado momento, às 17 horas, eu parei o que eu estava fazendo e fui sentar em frente ao castelo da Cinderela. Olha aí. E aí eu vi o entardecer, o dia indo embora, a noite chegando, e aquelas famílias vindo, e você via a questão da esperança. Era como se fosse, você tivesse num lugar muito protegido, e que todas as coisas ruins que a gente acaba vivenciando, as dificuldades que a gente vê, em algum lugar do mundo você estava seguro. E aí vem a mágica, vem o encantamento, vem a alegria, vem a fantasia, porque a gente está vivendo de muitas realidades, e muitas realidades não tão bonitas. Verdade. Né? E por vezes lá nós víamos homens, mulheres, crianças, idosos fantasiados, entrando naquele clima mesmo da Disney. E a Disney fala muito sobre o que a gente de fato tem. Integridade, a gente quer entregar perfeição, a gente quer entregar tecnologia, quer entregar que tudo funcione. Para mim, estrutura de padrão de luxo, o luxo é a entrega. O luxo é quando você tem uma, como eu falo, né? Você tem ali uma catraca, você tem um cartão onde você vai ter o seu acesso e ele está funcionando a tempo, a hora, o portão abre, a facial abre, tudo funciona. É um lugar para tudo funcionar. E uma das coisas que eu observei lá, a gentileza. Legal. A gentileza das pessoas que trabalham lá, a felicidade, estão todos falando a mesma linguagem. As pessoas que trabalham ali na Disney, elas estudam, falam a mesma linguagem, tratam você de uma mesma maneira, porque eles estão, assim, na faculdade do bem.
Legal. Na faculdade da felicidade. E você falar assim, poxa, eu investi num treinamento fora do país, num lugar que é um dos lugares mais desejados do planeta Terra, né? E aí te remete muitas coisas boas. E com isso, abre o seu olhar, abre o mercado de trabalho para você, as pessoas não te enxergam mais da mesma forma. Muito é como bom. se você fosse, assim, digamos, uma autoridade. E é isso assunto, mesmo. né? Imagina, você recebe uma certificação internacional. Você foi lá se formar em Orlando, na metodologia Disney, mercado condominial brasileiro. E o que a gente pode conectar? Disney com a saúde mental do gestor condominial. Essa experiência lá com a saúde mental do gestor condominial. Esse síndico, esse administrador de condomínio que está lá nos ouvindo agora e, meu Deus, eu ainda não tenho condição. Ou eu tenho condição. O que você conecta com a saúde mental? Entrega. Você precisa, mesmo que você tenha condições de fazer uma imersão, se ausentar, investir, pagar, não adianta você fazer todo esse processo se você não se entregar ali. Aí a sua entrega, você está de fato naquele lugar, sentindo e percebendo as coisas que estão acontecendo, porque a Disney é uma atmosfera. Você não sente a Disney, você não sente o encantamento, a excelência, quando você entra no parque. Você é da aeronave você já percebe, é uma atmosfera totalmente diferente. Legal. Então é a hora que você se permite, é a hora que você se entrega, fala assim, aqui eu vim buscar um conhecimento diferenciado, a diferença tá, sabe aonde? Na pureza. Glória. É na pureza. Você Legal. percebe muito isso lá. Legal. Felicidade. E você crê, Elizabeth, vamos falar aqui, nós vamos ter milhares de visualizações nesse podcast, eu tenho certeza disso. Vamos falar agora para aquele síndico que não tem condição de ir para Disney ainda. Não tem condição. O que ele pode esperar? Ele pode buscar o quê para ter uma experiência Disney? Você já fala sobre a Disney? Eu lembro que uma vez você fez um evento, né, lá em Brasília, e você trouxe essa metodologia, né? Vou te fazer um desafio aqui, hein? Eu acho que você podia fazer alguma coisa, alguma mentoria, saúde mental, metodologia Disney. Você tem toda essa capacidade, esse jeito meigo de ser, esse jeito meigo de atender. Eu acho que você podia, pessoal, começa a seguir ela, tá aqui na descrição do vídeo. E, eu quero participar de uma mentoria tua com a saúde mental, metodologia. Porque você aprendeu muita coisa lá. Você tem um lado de Brasília que é muito agressivo, né? Eu tenho certeza que você pode criar algo fantástico aí, não acha? Lembra do Condor Disney? As coisas vão acontecendo, conta. Do Condor Disney. Então, eu tenho, assim, uma esperança muito grande hoje, porque uma coisa é você assumir um condomínio em andamento. Tá. Outra coisa é você assumir um condomínio na entrega. Isso. Eu já assumi condomínio na entrega. Por exemplo, tem um condomínio lá que tem 8 anos que eu faço a gestão dele e eu fiz a implementação. Hoje, a minha implementação não seria igual. A minha implementação seria totalmente voltada para os valores e a formatação do condomínio da Disney. Que aí, na minha cabeça, eu internalizei como Condor Disney. Legal. Então, desde aquele... Eu não, por exemplo... eu já buscaria a construtora, acompanharia aquele final da obra, faria a implementação, mas todos os moradores, desde o dia da assembleia de implantação, todos eles já sentiriam o kit boas-vindas, todos direcionados para a Disney. Olha só, tô desafiando a Elizabeth, ela vai criar o Condor Disney, vai criar a mentoria Condor Disney, ela vai ter um case de sucesso em Brasília e ela vai inspirar você nessa metodologia, ela vai criar os passos certinho. Por quê? Porque ela tem cada vez muito conhecimento. Então eu tenho certeza que isso precisa acontecer no Brasil e você é a pessoa certa para fazer isso, fechou? Obrigada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre gestores condominiais pelo Brasil. E aí nós temos uma convidada especial. Ela vem direto de Salvador, que são os gestores condominiais pelo Brasil. Você sabe que o nosso podcast, a gente une os embaixadores aí pelo Brasil afora para falar um pouquinho sobre o que pensa sobre o tema. Eu quero chamar agora, junto com você, vai entrar o vídeo da nossa querida, mega, ultra power, Cris Romão, de Salvador. Cris, o que você está vendo sobre a saúde mental do gestor condominial pelo Brasil afora? Vem lá, Cris. Olá a todos, eu sou Cristiane Romão, diretamente de Salvador, Bahia, e vim aqui prestigiar meus queridos amigos,
Odilei, Elizabeth, que prazer, que sucesso esse podcast, sempre enaltecendo a gestão condominial. Então, gente, eu fui chamada aqui para falar sobre os conflitos e a saúde mental do síndico. Às vezes, as pessoas acham que o síndico é um robô, né? Que ele, atrás desse CPF, atrás do CNPJ, não existe um CPF, não existe uma família, não existe um entendimento. E cada vez mais nós estamos vendo os nossos síndicos adoecendo, os nossos gestores condominiais cada vez padecendo em uma realidade de uma urgência que não para, são cobranças descabidas, são ligações que não têm horário, porque todas as profissões têm o direito de parar e somente o síndico. Será que realmente esse descanso não é necessário para poder a gente conseguir recapitular tudo como todo ser humano? Às vezes eu chego a pensar que toda essa realidade é ocasionada por uma falta de conhecimento do nosso real papel. Há muitos síndicos que não se impõem no início da sua gestão e terminam padecendo por isso. Porque toda uma coletividade paga no momento que você, como síndico, vai para uma assembleia dizendo que é um síndico 24 horas. Não existe 24 horas diante de um trabalho. Existe uma dedicação focada em que a gente entrega resultados, mas também precisa cuidar da nossa saúde, do nosso psicológico, da nossa família, porque são eles que dão a base de tudo. Então, diante de tantos conflitos, eu vejo os síndicos sempre numa atividade muito isolada, uma atividade que muitas vezes sempre é o culpado e nunca as pessoas conseguem agregar, né, para poder conseguir entender o que é que realmente aconteceu. Não existe matemática, como eu falo, na gestão condominial. Não tem como o síndico fazer milagre, mas na hora que ele vai para uma gestão querendo agradar a todos, infelizmente ele termina padecendo em relação a essa resposta que ele precisa dar a uma coletividade e que ele não precisa agradar, e sim mostrar resultados. Então, diante disso, eu aqui em Salvador pergunto a vocês aí, em como é que vocês estão lidando com todas essas pressões que os síndicos estão passando, por todas essas ligações emergenciais que na cabeça deles essa segunda via de boleto não pode esperar para amanhã. Como é que está existindo a postura diante de tanto desrespeito em uma atividade que realmente tem tanto a crescer, mas ainda é tão desvalorizada. Então, eu deixo aqui meu grande beijo, meu abraço e com muito carinho espero ver-los em breve. Um beijo. Caramba, Cris Romão, você é fantástica. E ó, trouxe um assunto muito importante para nós. Elizabeth, a Cris trouxe o assunto da emergência. Parece que depois da pandemia todo mundo virou imediatismo. Imediato, quero algo para agora. Elizabeth, como é que você trata isso, né? E pessoal, a Elizabeth tem morador que é senador, a Elizabeth tem morador que é deputado estadual, deputado federal, a Elizabeth tem prefeito que mora no condomínio dela, nos condomínios dela. Elizabeth, como é que você trata essa questão da pressão do imediatismo? Olha só, primeiro, Cris, muito obrigado pela sua mensagem. O seu vídeo foi muito interessante e muito assertivo, porque é exatamente assim que vários gestores condominiais estão se sentindo pressionados e muitas vezes desrespeitados. E isso a gente tem que falar. Nós não vamos fazer aqui um muro de lamentações, mas nós precisamos falar dos nossos triunfos, de tudo, os cases de sucesso, aquilo que de fato funciona, mas a gente tem que falar sobre essa questão do imediatismo, desse senso de urgência, desse momento que o morador acha que ele pode chegar do trabalho, de algum lugar, e ele começar a rotina dele, o expediente dele, nos grupos de WhatsApp e em mensagens para os gestores. Os gestores, especialmente os gestores de condomínio clubes, o que eles fazem? Eles têm uma equipe. E a equipe da recepção, da conservação, da manutenção, da administração. Então, tem os horários. Os horários, eles precisam também ser respeitados, né? As pessoas precisam descansar. Sim. Não podem achar que o condomínio funciona 24 horas e 24 horas tem que ter uma pessoa na administração, um síndico que responda uma mensagem. Não, nós temos outros afazeres, temos nossos trabalhos também, temos os nossos estudos, nosso momento de descanso também, nosso momento em família. Então, isso, nós treinamos as nossas equipes. Perfeito. Então, se o morador ele tem alguma dúvida, que de fato não dê para aguardar no dia seguinte, no horário comercial, é uma emergência, lógico que ele vai pegar, ele vai acionar
acionar a equipe, né? Mas muitas vezes são mensagens que inclusive madrugada, não é só apenas depois do horário comercial, não, mas madrugada, por diversas vezes, os síndicos, eles são acionados. Então, e uma coisa hoje que me chama a atenção é, você não precisa acionar o seu gestor ou o colaborador do condomínio de uma maneira ácida. Não há necessidade disso. É você fazer uma pergunta ou de repente, fazer uma sugestão de uma melhoria, mas isso você não precisa maltratar as pessoas. E, infelizmente, o que a gente tem visto é isso. Por exemplo, nos próximos dias, vai estar entrando em vigor aí a norma regulamentadora número 1, onde hoje que Porter, Elizabeth e tantos outros gestores que nós conhecemos em empresas sérias vão precisar de uma legislação para que eu respeite a saúde mental de uma pessoa. Legal. Isso não existe. NR1. A norma legal. regulamentadora 1, que agora passou, né, os fatores psicossociais passaram a fazer parte de uma obrigatoriedade dos gestores. Que legal. Isso é Parabéns. uma questão que nós já estamos em treinamento e implementando dentro dos condomínios, porque muitas vezes a pessoa acha que tem que implementar só a empresa, não dentro dos condomínios. Perfeito. Então, nós, gestores, nós criamos grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação, mesmo tendo aplicativo, mesmo tendo canais oficiais para você se comunicar com a administração, nós criamos grupos de WhatsApp, mas muitas vezes esses grupos de WhatsApp, eles não são utilizados de uma maneira adequada. Então, fica colaborador adoecendo, gestor adoecendo. Se você tem um gestor que ele não está com a sua mentalidade, o seu estado psicológico bom, tranquilo para poder tomar decisões importantes e para gerir equipes, o nível de erro vai ser muito maior, né? Nessa questão do nível de erro e nessa questão de você cortar isso, como é que você faz isso, Elizabeth? Você atende 24 horas? Quando você chega no condomínio, o direito pensa que é fácil vencer uma assembleia, por isso que eu tenho que falar coisa. Cuidado! Eu acho que na assembleia você tem que deixar claras as tuas regras, que horário que você atende, o que você atende fora do horário. Mas, Elizabeth, como é que tu faz isso? Como é que você dá o limite? Eu demorei a dar o limite. Mesmo? Demorei. Conta. Eu fiz muito como a Cris Romão acabou de falar, que muitas vezes o síndico, ele tá ali disponível demais, e eu achava a coisa mais linda do mundo. Pegava meu WhatsApp, não sei quantas milhares de mensagens, eu me achava necessária, me achava útil, achava que... Meu Deus, para tudo, Dica Mega Power, que tem certeza que você se identificou com isso. Uau, eu tenho centenas de mensagens, eu sou muito útil, para! Acorda. Continua, Elizabeth, gostei demais disso, mano. Aí depois que eu fui perceber que aquilo lá eu não estava fazendo gestão. Eu achava que eu estava fazendo gestão. Eu estava consumindo o período que eu poderia estar estudando, melhorando, fazendo outras coisas, mas eu queria ficar olhando ali e aquele negócio de se sentir necessário. Então, é importante que o gestor condominial, ele entenda o seu papel e ele comece a colocar limites, porque quando ele não responder na hora, ou se ele demorar a responder, ele já está escravo dos moradores. Quando você pensa que não, eu criei canais hoje chamados assim, Fale com a Síndica. Então, tem aquele ali onde o condomínio informa que só a administração publica. Perfeito. Mesmo tendo, presta atenção, mesmo tendo o aplicativo. Tá. Mas eu criei para ficar mais fácil. Mas um outro acesso era Fale com a Síndica. Legal. No Fale com a Síndica, a pessoa muitas vezes chegava no elevador, tinha ali, o PET tinha feito uma necessidade, aí vai lá, posta e coloca naquele grupo. Não é aquele grupo de morador que vai resolver. E aí começou a desvirtuar e tudo mais. Tá. E o Fale com a Síndica não é berre com a Síndica, maltrate a síndica, desrespeite a síndica, não é fale com a síndica. Perfeito. Então, muitas vezes a pessoa não consegue utilizar. Então, quando eu vejo a Cris falar sobre a questão de limites e tudo mais, a Cris, ela está perfeita. Legal. E eu demorei a entender isso. E era mais uma questão minha, sabe? E hoje não, hoje eu já direciono. Tal horário é para a equipe da conservação, a outra da manutenção, da zeladoria, da recepção, da administração. Então, para deixar tudo assim bem organizado. Ontem eu estava
no jantar ali com algumas pessoas da Porter, e eu estava conversando com uma síndica de Florianópolis, que ela faz a gestão de vários condomínios. Grande Rose, logo eu chamo ela para gravar aqui um podcast comigo, Grande Rose, fantástica. E ela vai para Disney comigo já. Ô, Glória. Isso, e a Rose, nós tivemos numa imersão em fevereiro, se eu não me engano, e lá hoje nós conhecemos uma empresa onde ela contabiliza a quantidade de atendimentos pelo WhatsApp. Aí, ó. Porque muitas vezes a gente vai respondendo no WhatsApp, e aquilo lá a gente não tem o parâmetro da quantidade de trabalho, porque muitas vezes você chega dentro de uma assembleia, aí o morador vira para você e fala assim, quantas horas você vai ficar dentro do condomínio? Quantas horas você vai trabalhar aqui dentro do condomínio? Mas não vê a quantidade de reuniões que a gente faz, fora ali dos olhos, dos olhares dele, a quantidade de reuniões com o conselho, a quantidade de atendimento com moradores, com prestadores de serviços, então eles não têm. E quantas vezes a gente vai lá e responde uma mensagem de WhatsApp. Sim. Então, essa questão da gente ficar pegando um tempo da gente para ficar só nessa, ou a gente trabalha ou a gente fica ali respondendo. E outra coisa hoje que eu fico impressionado, tudo está no portal da transparência. Aí o morador fala, a gestão não é transparente. Está tudo no portal da transparência, só que ele não quer acessar. Ele quer a informação mastigada, ele quer a informação ali toda já filtrada e resumida. E aí, para você que quer a informação filtrada, resumida, com IA, se você tem Alma no seu condomínio, software da Alma, a IA já está trabalhando exatamente para isso. Você, morador, entra lá no aplicativo da Alma, que é com a logo do administrador de condomínio, faz a pergunta, vai lá e extrai o relatório, faz a pergunta, vai lá e extrai o regimento interno, faz a pergunta, vai lá e extrai a questão das atas. Então, enfim, a IA vai tirar muito peso das costas do administrador de condomínio e do síndico. Por quê? Porque o morador vai entrar em contato e vai ter. E essa informação, em vez do síndico passar, vai ser a IA que vai passar, e aí o morador, inclusive, pode cutucar. E é isso, foi pago, não foi pago isso, não foi, e a IA vai lá e pega toda a informação. Então isso vai aliviar bastante. Antes de nós ir para algum assunto muito importante que você está acompanhando comigo, que é a questão da passivação, que a Elizabeth criou toda uma metodologia, eu quero dar uma dica de livro para você. Você segue eu nas redes sociais, eu faço o Clube do Livro lá na Porta, faço o Clube do Livro para você, gestor condominial, junto com a Grande Elis. Cada sábado, cada 15 dias, nós acordamos 7 horas da manhã e é aberto o Clube do Livro com o mercado condominial brasileiro. A cada 15 dias a gente se reúne para ler um livro. E eu também tenho o Clube do Livro lá em casa, eu, a Ana e o Pedro Henrique, meu filho mais velho, e a gente tá lendo esse livro aqui, ó, que é a história da Starbucks. É incrível esse livro sobre cultura, sobre presença, sobre você trazer os colaboradores junto contigo, o time de propósito, que é a história de como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em xícara. Então, dedique-se de coração. Um livro incrível. Pra você ter uma ideia, eu pensei que o cara da Starbucks foi ele que fundou a Starbucks, mas não foi, não. Ele sonhou trabalhar na Starbucks e depois... não vou contar o livro, tá? Mas ele criou toda uma história e hoje é gigante a Starbucks no Brasil, no mundo todo. E o sonho dele... Olha só, Elizabeth, ele era funcionário, ele queria chegar lá na Starbucks e o sonho dele era ter 75 lojas nos Estados Unidos inteiro. Meu Deus! Ele tem milhares no mundo, né? Mas o sonho era 75 lojas de café. E a Starbucks, ela começou vendendo grão. Não começou vendendo café. A experiência do café era grão. As pessoas iam lá para comprar o grão e iam para casa para fazer o café. Cara, esse cara mudou a história do café no Brasil. Isso mesmo. Então vamos lá. Continuando, Elizabeth, junto comigo. Você tem toda uma história de passagem de bastão. Você que entrou agora no podcast, olha o que essa mulher criou. Não é uma dor pra ti quando você assume um condomínio? Não é uma dor pra ti quando você assume um condomínio e tá todos os documentos pra lá, pra cá, e aquela briga, confusão política, a assembleia, você ganhou por um voto, e aí o cara não quer entregar e tudo mais. Elizabeth, conta o passo a passo, e eu tenho certeza que isso aí seria um outro podcast, mas eu vou aproveitar que ela está aqui, ela é de Brasília, e unimos a questão do relacionamento, da questão humana, saúde mental, e também esse case que eu tenho certeza que é importante. Conta para nós. Bom, tem um condomínio em Brasília que eu faço a gestão há cerca de 10 anos. E há pelo menos um ano eu já tinha entendido que o meu momento de contribuição naquele condomínio já tinha acabado. Então eu não ia esperar as eleições
no meio desse ano para começar o trabalho. Eu comecei em junho do ano passado. Tá. Chamei meu conselho, a subsíndica, e falei, eu não tenho a intenção de continuar no condomínio, mas como se trata de um condomínio clube, um condomínio muito complexo, de uma arrecadação muito importante e de colaboradores contratados diretamente pelo condomínio. Então, tem todo um histórico diferente. E eu comecei a transição, já chamei a subsíndica, coloquei em todos os grupos operacionais para que ela entendesse o dia a dia do condomínio, entendesse como eram os colaboradores, os perfis e tudo mais, e como a administração atuava de maneira mais interna, porque ela, como subsíndica, ia para as reuniões com os membros do conselho, mas o dia a dia é uma coisa bem diferenciada. E aí começamos essa transição. Esse ano ela me falou que ela não gostaria de assumir, não teria condições de assumir. E aí nós abrimos um convite para todos os moradores, para aqueles que quisessem se candidatar ou indicar profissionais, síndicos externos para poder fazer a gestão dos próximos 2 anos desse condomínio. E aí, o que eu fiz? Eu convidei, fiz uma reunião como se fosse no modelo de assembleia mesmo, e fiz um vídeo do condomínio. Falei, olha, o condomínio, ele tem tantas unidades, ele mede tanto, de área de lazer é tanto, ele arrecada X por mês, X por ano, e fui falando o extrato do condomínio, porque muitas vezes o candidato, ele imagina que queira aquele condomínio, imagina que dê conta daquele condomínio, mas ele só vai conhecer depois que é eleito. E às vezes pode se deparar numa situação não muito legal. Então eu apresentei o condomínio a eles e agora nos próximos dias... Segura. Então tu trouxe os possíveis candidatos, é isso? Isso. E tu apresentou toda a história do condomínio. Toda a história. A questão, quantas piscinas tem, a garagem e tudo mais, para deixar claro o tamanho do negócio, é isso? Isso. E também quais eram os desafios, os Boa. gargalos. Olha, aqui é uma comunidade que tem X mil pessoas, arrecadação de X milhões por ano, o que nós temos aqui de área de lazer é tal, tantos colaboradores, apresentei os principais, o staff mesmo ali da gente, da administração e tudo mais, gerência, e para eles conhecerem. Legal. Continuo falando que uma das melhores... um dos melhores ativos, os melhores que nós temos ali dentro daquele condomínio são os colaboradores. Que legal, são pessoas que estão lá há 14, 12, 13, 12 anos, 8 anos. Então, são pessoas que veem as crianças crescerem, desenvolverem e tudo mais. Então, só isso, o gestor que vai assumir, ele já tem um ganho gigantesco, né? Imagina. Quando você tem Já uma tá bem equipe, alinhado, né? Já bastante alinhado. Segura, eu quero agradecer você que está ao vivo junto comigo, que está acompanhando aqui esse podcast. Você já está fazendo vários recortes, anotando aí. Ó, você já se inscreveu nesse canal? Ainda não, mas tu tá perdendo tempo. Nós vamos ter aqui dezenas de mentores, dezenas de assuntos. Bora se inscrever nesse canal agora. Dá um pause agora. Abre aqui, se inscreve aqui, se inscreve, vai. Se inscreve, isso. Pra quê? Pra que você seja notificado. E aqui do lado, aqui, ó, ative as notificações. Pra você ver esse doido e os convidados dele. Porque cada vez mais nós vamos trazer pessoas especiais aqui pra entregar um conteúdo Mega Power pra você. E falar em conteúdo Mega Power pra você, quer vir no Porter Summit? Tu quer vir no Porter Summit? Aqui na descrição do vídeo tá aqui um super cupom que é só pra quem tá vendo os podcasts. Isso mesmo, aqui tem um super cupom. Clica aqui na descrição do vídeo para você pegar um super cupom para você vir no Porter Summit dia 8 de novembro. Nós vamos investir 4 milhões de reais no maior evento do mercado condominial brasileiro. Você não ouviu errado, não. Não é 4 mil reais, não é 400 mil. É 4 milhões de reais no maior evento do mercado condominial brasileiro, no dia 8 de novembro aqui em Floripa, no Porter Summit. E siga as Porter nas redes sociais, tá aqui. Siga a Porter, siga a Elizabeth, siga a Cris Romão, siga o Odilei, para você também estar antenado nas coisas. Elizabeth, qual é o próximo passo daí, então? Você reuniu essa galera, apresentou o condomínio. Quais são os próximos passos? O próximo passo agora vai ser a apresentação dos candidatos à comunidade. Tanto os moradores que se candidataram, quanto os síndicos externos vão fazer uma apresentação. Perfeito. E lá nós vamos dar todas as condições para que eles se apresentem da melhor maneira, que sejam muito bem recebidos. Aí, hoje, vai ter a assembleia. Ai, Glória! Aí a assembleia... com antecedência, porque não para por aí.
vem a transição. Vamos pegar na mão do próximo legal, gestor e acompanhar. Que lindo isso. Ele vai começar dia 1º de julho, então até lá ele vai começar a frequentar o condomínio com mais vezes. Sim. E a equipe dele, que ele for trazer, e ele mesmo, nós vamos pegar na mão dele e acompanhar todo esse período. Dia 1º de julho, ele toma posse, sendo muito bem-vindo, muito bem recepcionado pelos colaboradores, pelos moradores, os outros prestadores de serviço, porque ele vai começar a due diligence. Muito bom, muito bom. Ó, você que é morador, gostou desse case, pega esse vídeo e manda pra tua síndica, manda pro teu síndico, olha só o que a Elizabeth tá fazendo, já segue a Elizabeth aqui, você que é morador, e manda o Instagram dela para a tua síndica, a tua administradora de condomínio. Gostou da Cris Romão? Manda lá também, a Cris Romão é fantástica de Salvador. Elizabeth, nós estamos chegando na reta final, mas eu não podia terminar o podcast, nós estamos falando de saúde mental do profissional do mercado condominial. Eu não podia deixar de encerrar esse podcast e fazer essa pergunta para você. Porque aqui, ó, as pessoas se conectam muito forte com a gente. E elas querem ouvir aquilo que está no nosso coração. O que está no teu coração que você precisa falar para essa síndica que está sofrendo? O que está no teu coração para você falar para esse síndico que está sofrendo? Porque você já sofreu. E você já passou por isso. Esse tema não foi por acaso que você está aqui. Né? De 40 temas, o de saúde mental foi o que eu escolhi para você estar aqui. O que esse síndico que está sofrendo, o que você sofreu hoje, você sofreu anos atrás, o que você tem para falar para essa síndica, para esse síndico? Coloque uma linha de corte. Coloque. Muito hoje do que eu sofri muitos anos foi porque, até por medo, para falar a verdade mesmo, chegou um momento que eu tinha medo de reagir. Eu ficava me protegendo, buscando me proteger. E eu tinha medo de reagir. Eu falei, uai, mas se eu reagir, o que vai acontecer? Como essa pessoa pode agir de uma maneira mais intensa em relação a mim, em relação à minha família? Segura. Quando você fala uma pessoa, é que existia um CPF realmente te cutucando, é isso? Sim. Então você síndico, você síndica, você administrador de condomínio, que está sofrendo essa pressão, ouça. Essa mulher foi para Disney, essa mulher está dando mentoria em tudo quanto é lugar. Então ela sofreu a pressão que você está sofrendo. Vai terminar. Pega a dica dela, Mega Power dela agora. Continua, Elizabeth. E qual que é o mais doído disso tudo? É quando você entende que aquele lugar não é mais para você, mas o seu coração ainda não saiu de lá. Não saiu de lá, mas você tem que sair por uma questão assim de se respeitar, de saber o seu momento, saber que você já deu a sua contribuição e que onde Deus te plantar, você vai florir. Amém. Né? Assim como eu floresci em vários lugares, Deus sabe de todas as coisas. Todos os passos hoje que eu dou na minha vida, nem sempre foi assim, tá? Sempre eu fui muito imediatista, primeiro fazia, depois via o que ia dar, o que ia acontecer. Hoje não. Hoje, primeiro, eu coloco nas mãos de Deus. Legal. E falo, o Senhor sabe onde está o meu coração, o Senhor sabe qual que é o meu desejo. Cuida de mim, só me dê forças para aquilo que eu preciso enxergar, para aquilo que eu preciso tomar de decisões, de atitudes e tudo mais. O mercado condominial, ele é apaixonante. Que legal. Ele é apaixonante. A sindicatura foi um dos maiores presentes que eu já tive, a oportunidade de ter, de trabalhar, construir excelentes relacionamentos, muito aprendizado. E quando eu falo sobre isso, e aos síndicos que estão me ouvindo, muito do que eu passei e como eu passei, eu tive muito apoio, uma rede de apoio. Legal. E uma das redes de apoio foi a Porter. Legal. E você sabe muito bem disso. No Sim. momento onde eu estava, Sim. de quem eu recebi a ligação, Sim. num momento bastante delicado. E é isso, sabe, hoje, que quando você aceita ser embaixadora de uma marca, você tem que representar para aquela marca, mas aquela marca tem que te representar também. Amém. Então, não é uma questão de marketing, de política, disso, daquilo, não é. É uma questão de sinergia, de propósito, da visão. Amém. Quando eu vejo, é porque o dia que as pessoas conseguirem entender o que é ser embaixador Porter, ser embaixador Porter é ser cuidado. Amém. Vocês buscam profissionais melhores do mercado e vão dando mentorias para os seus embaixadores. Amém. Como quem diz, olha, você é muito bom nisso, mas você pode ficar ainda melhor. E vocês tratam, não é só cabeça. Vocês tratam a cabeça, vocês tratam o coração, vocês cuidam de fato. Vocês pegam na mão da gente e
nos levam a situações que muitas vezes a gente jamais saberia que a gente teria condições. Amém. Vocês desafiam a gente a falar, vocês desafiam a gente a treinar, a mentorar, a sair da zona de conforto, a entender o que é o investimento, Amém. a se descobrir. Então, isso tudo é muito importante. Então, a vocês, síndicos, que estiverem passando por alguma situação delicada, quando vocês... quando aquele ar faltar, quando aquela dor no peito vier, quando você tiver com aquela mente que você já não sabe mais se é exaustão, você não é uma névoa mental. Te dá uma névoa mental que você já não consegue mais raciocinar. Você, muitas vezes, você não entende, você chega a pensar que você fez alguma coisa de errado. Não foi você que fez alguma coisa de errado. Então, vai buscando ajuda, vai buscando cursos, vai buscando mentorias. Como o Odi falou, eu já fiz o método CIS há vários anos atrás e já servi muito no método CIS e eu estava esperando o momento certo para as minhas filhas fazerem. Uma já fez, as outras duas vão fazer comigo. E ali é o despertar para muitas coisas. E eu estou muito otimista de que nesse período que eu vou estar fazendo o método CIS, algumas coisas que estavam adormecidas, elas vão despertar. E eu te agradeço muito hoje por todas as oportunidades. Que é isso. Profundo, né? Mexe com a gente. Por quê? Porque aqui não tem dinheiro, aqui não tem negócio. Aqui é propósito que está no nosso coração. A gente luta tanto. Pessoal, a gente viaja tanto, a gente busca tanto conhecimento. Então, o que você está vendo aqui é algo que brota dos nossos corações, não é nada combinado. E, Elizabeth, você tem muito para crescer ainda, você tem muito para evoluir ainda. Eu quero te ver dando mentoria do Condo Disney para o mercado condominial brasileiro, que você possa botar isso em prática. Eu quero que cada vez mais isso saia do teu coração, porque você é uma gigante que passou muita pressão e continuou voando mesmo sob pressão. Então, se você está sofrendo pressão, bora seguir a Elizabeth aqui, chama ela vai conversar contigo e vai te dar mentoria. Chama a Cris Romão. A Cris tem uma história incrível em Salvador. Chama ela também que você não vai se arrepender, porque tem coisas aqui que você precisa se conectar. As histórias conectam pessoas. E essas duas que ajudaram a fazer esse podcast, eu tenho certeza que vão inspirar você. Mano, a tua consideração final... Acabou, tu vê, já tá acabando. Deu quase 1 hora, meu Deus do céu. Tá acabando. As tuas considerações finais pro nosso público. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo hoje, e quero dizer para mim mesmo, que todas as vezes em que o fardo estiver muito pesado, quando a gente achar que já não vai mais conseguir, a gente tem que lembrar de onde veio, da nossa família, da nossa essência. Ali na sala ao lado tem uma menina linda que está me esperando, que é a minha filha que vem me acompanhando. Peraí. Ô, Liz, tu pode aparecer rapidinho aqui, Liz. Vem cá, vamos quebrar o protocolo. Vem cá, dá um abraço na mãe aqui. Vem cá, Liz. Vem. E aí que ela tá com vergonha? Será que não quer vir? Vem, vai lá, vem cá, vai lá dar um abraço na mãe. Ela tá acompanhando essa filha amada. E ela que vai fazer o método CIS, né? Vai fazer o método CIS. Legal, Liz, obrigado. Então, o que eu falo para vocês, muitas vezes o ofício ele é muito, muito pesado, né? Muito difícil, mas ele é muito gratificante também, porque por onde você passa hoje, você constrói. Amém. Isso é que é legal. Por exemplo, todos os anos eu nunca venho só para a Jornada Porter. E nunca. Eu sempre trago pessoas para me acompanhar. Quando vem o grande evento, o Summit, né? Eu sempre trago pessoas de Brasília, porque eu falo sempre com a minha sócia. Depois que a gente toca a vida de alguém, nunca mais aquela pessoa pode ser o mesmo. É a corrente do bem. Você me arrepia agora. É a corrente do bem. Então, muitas vezes, a gente precisa dar alguma pausa. Eu, por exemplo, estou num momento familiar muito importante, muito feliz. Que legal. Tá chegando meu primeiro netinho e eu quero estar dando toda assistência aí a ele. Legal. Mas é isso, a gente... buscar forças, buscar conhecimento, buscar essa rede de apoio toda que nós precisamos. E obrigada por nos reconhecer, por enxergar em nós talentos, né? Talentos, e eu tenho certeza, eu tomo posse aí do que você está dizendo. Isso. No momento certo, tudo isso vai sair do papel. Vai sim. Glória. Obrigado a você que acompanhou junto conosco mais esse podcast incrível sobre relações humanas, sobre propósito, sobre fazer acontecer. Ela falou aqui sobre a passagem de bastão também, que ela criou uma metodologia fantástica. Bora seguir essa mulher incrível e
fique ligado, bora seguir esse canal, bora ativar a notificação. Tá aqui rolando os nossos patrocinadores. Tá curtindo esse podcast? Graças a essa turma que tá passando aqui agora, que a gente faz esse programa incrível. Tamo junto, se prepare que nas próximas semanas vem mais um episódio incrível. Valeu, galera, tamo junto, tchau, tchau!